Alô? Minha câmera não aparece. Engraçado. O Arsénio também está aqui. Deixa-me só ver. A Ana disse que não podia, não é? Ok, vamos direto ao assunto. É o mais importante. Antes de mais, como estão todos? Está tudo bem? Está tudo bem de saúde com vocês e a vossa família? Ótimo. Então é o seguinte. Eu queria-vos falar um pouco sobre conteúdo e o que é grande conteúdo, o que é excelente conteúdo. Antes de mais, quero-vos dar os parabéns por todo o trabalho que têm desenvolvido. Acho que num curto espaço de tempo aprenderam imenso sobre pesquisa de keywords, sobre como criar um conteúdo, a lógica, como formatar as coisas bem, e acho que isso tem muito valor. E por isso acho que todos estão de parabéns e agradeço o vosso esforço, que é diário. E estou feliz, ok? Estou feliz com aquilo que se tem alcançado. Mas agora chegou a altura de mostrar algumas coisas que se calhar vão complicar um bocado mais a vossa cabeça, mas que de alguma forma vocês vão perceber que faz sentido. Então, quando nós estamos a fazer uma estratégia de conteúdo, pode ser para uma empresa ou pode ser para um blog. Quando nós fazemos para uma empresa, normalmente nós identificamos os produtos da empresa e depois tentamos fazer conteúdo à volta desses produtos. Por exemplo, imagine, eu tenho um cliente que o serviço dele é principalmente tipo consultas online. Então, normalmente eu, quando faço conteúdo relacionado com isso, como por exemplo, como fazer uma consulta online, vantagens e desvantagens de uma consulta online. Depois, por exemplo, imaginem, cada médico tem uma especialidade específica. Então, por exemplo, eu escrevo sobre essa especialidade específica e depois, tipo, basicamente o blog atrai pessoas para terem conhecimento nessa área. E o que é que a estratégia de conteúdo faz? Ela, de certa forma, atrai e filtra pessoas organicamente que estão interessadas em determinados tópicos. A partir daí, o processo normal é, através de ou links, pop-ups ou recomendações, levá-las a outros serviços. Ok? O mesmo nós estamos a fazer aqui, ou seja, estamos a ter uma estratégia de conteúdo, só que temos uma pequena diferença, que é nós queremos tipo ter 7.000 artigos, imaginem, daqui a 2 anos. E queremos tipo ser mestres em quase todos os assuntos e mais alguns de conteúdo. E é normal que numa fase inicial se faça um pouco, não é ao calhas, mas é tipo, é encontrar uma keyword e pronto, vamos fazer um texto sobre isto. E isso está ok. Mas começa a haver uma questão que é a questão de, como é que eu ia dizer, de perceber o tipo de conteúdo, perceber para que serve e perceber como ele se interliga dentro do site. E deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos aqui um exemplo. Eu queria tentar encontrar um exemplo, só um segundo. Ok, encontrei. Ok.
Vou partilhar o ecrã. Conseguem ver o artigo, certo? Pronto. O artigo chama-se Coaching de Carreira. No geral, nota-se que foi feito algumas coisas. Este não era o exemplo que eu queria porque eu já mudei este artigo. Mas, pronto, o que é que eu queria demonstrar? Há artigos. Deixem-me ver se eu vos mostro de outra forma. Ok. Vou só mudar para a minha drive, só um segundo. Só um segundo. Criar um novo. Pronto. Coaching carreira. Já agora deixem-me só ver aqui uma coisa. Se faz diferença. Eu estou a pesquisar no Uber Suggest ao mesmo tempo. Só para ver se faz alguma diferença. Pronto. Nós temos coaching carreira. Keywords. Espera que isto não está a funcionar. Coaching carreira. Ok. Nós temos, por exemplo, um texto que é coaching carreira. Ok? E temos aqui as várias sessões, vários tópicos que nós identificamos. Pronto, vocês conseguem ver bem? Coaching carreira, o que é coaching carreira, quem precisa, quando é preciso, porque é que deve ser feito, como funciona, como agendar, quantas sessões são necessárias, preços gerais, onde encontrar carreiras, vantagens e desvantagens. Pessoalmente, eu estou super satisfeito com esta elaboração desta keyword e com o próprio tópico. Só que o que acontece? Nós temos tópicos que são chamados cornerstone, ok? São tópicos que normalmente depois levam a outros tópicos. Por exemplo, coaching carreira pode levar a artigo mestre, ok? E depois pode levar a tipos de coaching. Aliás, isso é diferente, mas pode ser, por exemplo, melhores profissionais coaching carreira. Como funciona coaching carreira? Vantagens e desvantagens. Ou seja, no fundo, de um artigo só, nós podemos eventualmente ter a possibilidade de depois fazer 3 artigos relacionados. Evidentemente, estes 3 artigos seriam mais pequenos, ou seja, seriam, por exemplo, imaginem 800 palavras, ok? Ou como funciona 1000 palavras. E aqui desvantagens e vantagens 800, por exemplo. Ok? Isso leva-me a um ponto que é, os artigos cornerstone não significa que sejam super extensos, mas devem ser, como é que eu vou te explicar?
Para poder responder a isto tudo de uma forma boa, com exemplos, com solidez, com algum desenvolvimento, estes artigos, que são os chamados artigos Cornerstone, que são todos artigos que são tipo pequenas keywords, no fundo, nunca poderá ser menos do que 1500 dos 1000 palavras. Isso não significa que tenhamos que pôr palha no texto. No fundo, o que acontece é que temos de verificar todas as possíveis palavras-chave que não estão incluídas. Ou seja, nós identificamos as primeiras palavras-chave, mas depois, por exemplo, nós vamos, por exemplo, ao Ubersuggest, que infelizmente não está a dar os melhores resultados. Podemos ir também ao Keyword Planner. Deixem-me ir aqui ao Keyword Planner. E vamos pôr, por exemplo, coaching carreira. Coaching de carreira. Vamos ver só. Pronto. E nós começamos a ter aqui tipo as perguntas todas. E nós vemos que existem alguns tópicos, como por exemplo, vamos ver aqui, coaching de carreira online. Este tópico não foi incluído aqui, ou seja, extra tópicos. Coaching de carreira online. Vamos só ver outra vez no Ubersuggest. Coaching carreira PDF. Eu não faço ideia o que é coaching carreira PDF, mas vamos pôr aqui. Mentoring de carreira. Coaching executivo. Apareceu aqui também. Mas nem tem pesquisas. Pronto. Indo agora ao Answer the People, the Public. Só por curiosidade, vamos ver. Eu sei que vocês já passaram por este processo todo, mas eu quero que entendam. Ups, não era isto que eu queria. Coaching carreira. Aqui nem sequer aparece no Mentoring carreira. Não existe. Ok, aqui começamos a ver de novo coaching carreira para jovens. Ok. Vamos só ver aqui outras mais. Quanto custa? Como funciona? Já temos. Coaching para carreira profissional, para jovens, online. Quanto custa? PDF. Coaching e carreira. Coaching carreira é bom. Coaching carreira e alta performance. E aqui vemos outras vezes, isto tem muitos resultados do Brasil, curso. Ou seja, para quem quer ser coach de carreira, podemos pôr curso também.
Coaching Carreira Lisboa. Suponho que também se deve meter Porto. Coaching pode ajudar na carreira. Online. Grátis. Terapia. Ok, e por fim vamos fazer aqui uma coisa que é Google, numa janela privada, e vamos pôr Coaching Carreira. Melhor coach de Portugal. Vamos ver aqui. Neste momento eu só estou a recolher keywords, ok? Pronto. Recolhi uma série de keywords que eram, digamos assim, mais pequenas, mas que as pessoas também pesquisaram. Então, por exemplo, nós temos aqui como funciona, onde encontrar profissionais. Provavelmente em onde encontrar profissionais também temos o melhor coach de Portugal. Não sei se isto existe ou não, mas é um tópico. Depois temos, por exemplo, onde está curso. Coaching Carreira Curso. Coaching Carreira pode ajudar na carreira? Falamos aqui, por exemplo, como funciona, o que é, quem precisa. Pode ser tipo um subtópico. Career Coaching Portugal. Coaching de carreira em Lisboa. No Porto. Coaching de carreira para jovens. Quem precisa? Ok. Coaching de carreira e alta performance. Pode ser aqui. Curso. Já temos. Para jovens também já temos. Lisboa, Porto já tem. Pode ajudar na carreira. Também já está. Coaching de carreira. Certificação em gestão de carreira. Ou coaching de carreira. Este pode ir até aqui para o final. Pronto. E depois temos aqui Coaching Carreira Online. Outro tópico. Deixem-me só ver. Pronto. Pronto. O que é que eu quero dizer com isto?
quando nós fazemos artigos de keywords pequenas, normalmente são artigos que aglomeram muitas perguntas e é normal nós respondermos essas perguntas como tem sido feito nos artigos, que eu acho que está bem, mas o nosso trabalho em si como editores ou content managers é ou inicialmente enviar tudo aquilo que realmente são as pesquisas das pessoas para ter a certeza que cada tópico é respondido, ou posteriormente, quando o artigo vem, nós próprios tentarmos adicionar cada uma dessas pesquisas. Pronto. Esse é o ponto número 1. Entendem que depois, por exemplo, quando olharmos para artigos como, por exemplo, como funciona coaching carreira, é um artigo muito mais pequeno, mais simples e provavelmente até tem menos keywords, ou seja, acaba por ser nós próprios vamos tentar tipo falar rapidamente o que é, como funciona, como são as sessões, como escolher um profissional. Ou seja, vai ser um artigo parecido com este, mas só focado em como funciona o coaching de carreira. A mesma coisa para os melhores profissionais de coaching de carreira. Mas este, pronto, é um exemplo. Se nós, por exemplo, pegarmos noutro exemplo e fizermos só, por exemplo, coaching, aí as coisas mudam muito porque é um tema já muito grande. Deixa-me abrir o Uber Suggest outra vez. Coaching, vou pôr aqui também no Keyword Planner. Pronto. Aqui já se torna muito diferente porque temos dezenas de tópicos, ok? Portugal, o que é coaching pessoal, significado, profissional, tradução, o que significa empresarial, coaching parental, e naturalmente vai ser um artigo grande, com muitas keywords, e depois desse artigo grande provavelmente vão surgir outros artigos pequenos. Eu acho que já tinha explicado isto e acho que isto já está mais ou menos claro, mas eu queria ter a noção se vocês entendem mesmo esta questão. Porque, no fundo, quando o artigo vem para nós, por exemplo, o que aconteceu no artigo do coaching, eu revi este artigo, ok? Mas como foi enviado com a ideia de 1200 palavras, em muitos tópicos, o que eu senti foi que a pessoa muitas vezes falava muito brevemente e não escrevia como deveria ser. Mas digam-me primeiro se entenderam esta parte de a importância da pesquisa, a importância de meter os tópicos todos para garantir que cada artigo seja previamente quando enviamos o texto para o freelancer ou seja posteriormente quando nós estamos a editar, se faz ou não sentido e se vocês conseguem ou não entender a importância disso. Exatamente. Pronto. E nós, como trabalho, ou seja, primeiro temos essa parte da identificação das keywords para cada artigo. E temos que conseguir, de certa forma, e se quiserem até podem adicionar aqui uma aba, podemos adicionar aqui uma aba em que temos de explicar se o artigo é um artigo, imaginem, simples, extenso ou cornerstone. Até vou escrever aqui. Porque isso vai-vos ajudar logo desde o início. Ou seja, se o artigo é pequeno, médio, ou melhor, simples, explicativo ou cornerstone. Porque você... Sim.
Claro. Então eu vou dar a minha opinião de como se pode fazer isto. A primeira coisa que nós podemos tentar perceber é o volume, ok? Se nós olhamos, por exemplo, a coaching e tem 12.000 pesquisas, obviamente isto tem que ser um artigo cornerstone, ok? Porque o número de pesquisas é tão grande que tem, tipo, é o artigo principal. E normalmente, quando as keywords estão separadas, ou seja, quando as keywords são simples, por exemplo, coaching, emprego, carreira, formação, cursos, universidade, todas essas pequenas keywords que normalmente têm um volume grande acabam por ser cornerstones. Essa é uma das formas de ver pelo volume. Outra das formas de ver é ir direto aos concorrentes. Deixem ver se... Não, eu queria o link. Foda-se, sorry. Vamos aqui só ao concorrente. E agora vocês vão entender rapidamente que isto é um cornerstone. Porquê? Vejam bem a quantidade de imagens, de textos, o tipo de coaching que eles até fizeram assim, ok? Os benefícios, para quem é, histórias de transformação com o coaching, como começar a atuar, porquê fazer uma formação em coaching, que um benefício qualquer. Conheça profissional e self-coaching, maior número de titulações, certificações, maior carga horária em todo o Brasil. Enfim, eles pegaram e logo por aí tu consegues perceber que é um cornerstone porque tipo, é um artigo gigante. Depois, outra forma de o fazer é olhar. Desculpem, eu estou um bocado perdido. Ok, aqui. Ver até, por exemplo, no Wikipedia. Isto é um bocado estúpido, mas... Ok, em inglês, em português não tem nada. Vamos ver se conseguimos pôr isto em inglês. Alguém sabe como é que eu mudo isto para inglês? Está aqui, em inglês. Pronto. Aqui nem é o melhor exemplo, mas vê se... Vamos voltar atrás e vamos ver outro resultado. Terapias. Eu só vos queria mostrar que às vezes conseguimos ver... Pronto, estes artigos até estão fracos. Sinceramente, se isto é o que está à nossa frente, nós vamos ultrapassá-los facilmente. Mas, no fundo, Maria, aquilo que te vai fazer definir se é um cornerstone ou não é, primeiro, como saber se é um cornerstone. Volume de pesquisa elevado. 2. Palavras-chaves pequenas, ou digamos assim, sem subassuntos. Exemplo, coaching é um cornerstone. Coaching de carreira é um cornerstone também, apenas por uma razão. Porque nós queremos vender esse serviço. Mas, por exemplo, tipos de coaching é um artigo explicativo. Vale a pena fazer coaching. Coaching é um artigo simples. Então isto é visto por vários... Tem várias formas de ver isto. Volume de pesquisa. Importância para o negócio. Dificuldade do tema. Por exemplo, se estamos a falar do tema IRS, por muito que até pudéssemos responder das coisas de forma simples, é um tema extremamente difícil. Portanto, temos que clarificar o maior número de dúvidas possíveis.
Mas no fundo é isso. Por exemplo, olhando para as keywords, e eu até posso fazer isso. Epá, não sei o que é que fiz, desculpem. Onde é que eu posso adicionar aqui um separador? Vocês não se importam? Ok. Baixa médica, pagamento. Artigo simples. Mas, por exemplo, eu não sei se já tem aqui outro. Baixa médica. Ok. Por exemplo, se eu adicionasse aqui outro insert row e metesse baixa médica, isto seria artigo cornerstone ou explicativo. Como é que nós vemos isto? Mais uma vez, vamos baixa médica. Claro, aqui já temos o compara já. O que é que vocês acham? É um artigo... É um artigo essencial ou não? O que é que acham? Acham que é um cornerstone, um explicativo ou um simples? Exatamente. É um artigo explicativo porque baixa médica está relacionado com outro tema, que é provavelmente direitos ou outros assuntos relacionados com direitos dos trabalhadores. Rescisão por mútuo acordo. É um artigo explicativo. Porquê explicativo? Porque o artigo principal será... Vamos só ver. Rescisão de missão. Ok, nós não temos rescisão. O artigo principal será Vamos ver qual é a palavra-chave já agora. Se é rescindir ou se é... Desculpem. Rescindir contrato MEL, contrato NOTS, MEL. Demissão. Só um segundo. Pronto, este é o artigo principal. Agora, é verdade que não tem um volume de pesquisa muito grande, mas à partida é um artigo que já gera muitas dúvidas, é um artigo que terá outras coisas, desculpem lá, eu estou perdido. Vamos pôr demissão. Será no mínimo explicativo, se não cornerstone. Eu não vou dizer cornerstone porque eu acho que isto é apenas um artigo dentro de tipo direitos do trabalhador ou outras questões. Porque aqui vai ser como pedir, como funciona, direitos, rescisão mútuo acordo, rescisão unilateral, rescisão por carta, como pedir, possíveis problemas, prazos, o que diz a lei, por exemplo. Portanto, no mínimo tem que ser um artigo explicativo e não simples. E quando eu digo explicativo, provavelmente, imaginem simples, explicativo, cornerstone. Um simples tem que ter no mínimo 800 palavras, em princípio. O explicativo pode ir das 1200 às 1800. E o cornerstone era o que eu estava a dizer, tipo 1800 a 2500, literalmente. E eu não estou a dizer isto porque seja obrigatório ter esse número de palavras. Apenas
já sabendo que tipo de artigo é, as dificuldades que temos, o número de volume de pesquisas e a importância para o negócio, nós percebemos que ele tem de ser tipo, um bocado mais grande porque vai ter muitas questões, ok? Agora, candidatura espontânea. Explicativo. Porquê? Porque o objetivo é, o artigo principal seria como se candidatar a uma empresa. Estão a entender? Nem sei se tem volume ou não. Vou só ver se, por curiosidade, candidatar a empresas. Duvido. Não tem exemplo. Ok. Vou tirar este para já. Mas é um artigo explicativo indemnização por despedimento. Isto pode ser, por exemplo, explicativo ou simples. LinkedIn Learning, artigo simples. Recibo verdes IRS explicativo. Recibos verdes Segurança Social explicativo. Contratos de trabalho Cornerstone. Alguém entende porque é que é um Cornerstone? Sim, tens que explicar todos os tipos de contratos, depois como é que se fazem. E essencialmente porque depois de vocês fazerem este artigo, vocês vão ter outros artigos que vão partir deste, estão a perceber? Ou seja, isto acaba por ser uma árvore em que nós temos, por exemplo, imaginem, contratos de trabalho. Depois vamos ter outro artigo chamado tipos de contrato de trabalho. Outro artigo chamado contrato sem termo. Contrato com termo. Que mais existem? Alguém se lembra? Doutor Finanças. Sem termo. A termo incerto. Porra, estou-me sempre a perder, desculpem lá. Contrato de trabalho a termo incerto. Contrato de trabalho temporário. Tempo parcial, ou seja, contrato part-time. Desculpem lá que eu fiz a geneira aqui. Foda-se. Detesto quando as coisas não ficam organizadas. Ok. Contrato de prestação de serviços, que é o trabalhador independente. Pronto. A questão é,
contrato de trabalho vai ser gigante. Ou seja, a keyword aqui tem que ser mais trabalhada. E reparem que isto, apesar de serem keywords do tema Cornerstone, que eu até vou aumentar aqui o volume, todos estes podem ser artigo simples, contrato sem termo, artigo explicativo, contrato com termo explicativo, tempo parcial, ou seja, o part-time, explicativo, contrato de prestações de serviços, Cornerstone, porque é um assunto que afeta milhões de portugueses, entendem? E que muita gente tem dúvidas. Contrato de trabalho temporário, explicativo ou simples. E no fundo vocês vão ter uma teia, ou seja, porque é que nós nos tornamos especialistas na matéria? Porque, por exemplo, a pessoa entra no artigo contrato, não sei porque está tudo a bolo, contrato de trabalho a termo incerto. Como temos um link ou vários links para artigos relacionados, a pessoa navega para, por exemplo, o artigo Cornerstone. Posteriormente, encontra algo que lhe interessa e vai para contrato de prestação de serviços. E depois, isto é sempre um flow, ok? Porque, por exemplo, no contrato de prestação de serviços, vai ter links para recibos verdes, como abrir atividade, como pagar os impostos, etc, etc. Estão a perceber a teia? Ou seja, basicamente, numa estratégia de conteúdo, nós temos que ter a capacidade de identificar aqueles que são os artigos de Cornerstone, os maiores, e a partir dos maiores fazer mais pequenos. E porquê é que isto funciona? Ou qual é a vantagem disto? E vocês podem estar a perguntar-se, mas para que fazer tanto artigo da mesma porcaria? Tipo, já temos aqui. Porque no fundo as pessoas pesquisam assim, pesquisam por exemplo, esta keyword e entram neste artigo. Mas se calhar a pessoa tem interesse em todos os outros artigos. E a navegação na internet, ou seja, a criação de links internos, é a coisa mais valorizada pelo Google, que nos dá a possibilidade de basicamente dar toda a informação à pessoa sem ela ter de sair do site e facilmente navegando de página para página. Ou seja, se a pessoa estiver interessada em saber o que é tempo parcial, ela vai clicar e vai ver o que é tempo parcial. Mas, por exemplo, se a pessoa estiver interessada em saber todos os contratos de trabalho, ela vai ler todos e depois, por exemplo, clica no link que mais lhe interessa. E, obviamente, no Cornerstone vai ter um bocadinho menos de informação sobre contratos de trabalho temporário do que neste artigo. Estão a perceber? Ou seja, este artigo é uma extensão deste artigo. Faz sentido? A sério, eu só queria perceber se vocês entendem mesmo isto. O que significa que as próximas keywords que vamos desenvolver temos que ser cuidadosos a tentar pôr mesmo o máximo de keywords, especialmente em artigos Cornerstone. Temos que tentar ser mais explicativos para o copywriter. Ou seja, quando vocês estão a passar um tema, não tenham receio de dizer, olha, tipo, este artigo é mesmo importante para nós não estamos a contar palavras, queremos que os tópicos
sejam respondidos de uma forma clara, explicativa, mas não profunda. Por exemplo, para um cornerstone. Mas, por exemplo, se estivermos a dar um artigo sobre, tipo, imaginem, estava só aqui a ver, tempo parcial part-time, nós temos que pedir ao copywriter que ele explore o tópico ao máximo, clarifique todas as dúvidas sobre o tema, e isso inclui que nós também passemos para ele todas as dúvidas que a priori podem existir, ok? Pronto, isto era para vos explicar que quando enviarem as keywords temos de ter o máximo cuidado para ter a certeza que foram bem enviadas. É preferível perderem 3 horas a desenvolver bem 3 temas e que o tema venha bem explicado, do que fazer, imaginem, uma keyword mais ou menos simples e depois vir um texto que está bom, que está claro, que respondeu às perguntas, mas que não vai profundamente, ou seja, que não vai a outro nível, estão a entender? E depois isso cabe-nos a nós, ou seja, quando tu, Maria, Arsénio, Joana, tiverem que, por exemplo, fazer, e para o Afonso também, que não está no vídeo, mas eu estou a gravar, quando tiverem que fazer a edição de um tema, não basta pôr bem as imagens, não basta fazer a descrição da SEO, não basta pôr os títulos corretos, nós temos que dar um passo à frente. Temos que tipo olhar e perceber, este artigo tipo, é um artigo importante. Respondeu às dúvidas todas? Estão todos os tópicos que deveriam estar? E se não têm, nós possivelmente temos que os adicionar, que escrever e mudar o texto. Se estiver completamente incompleto, claro que tem que voltar para trás, ok? Não é isso que eu estou a dizer. Mas no geral, se o artigo vem bem, mas não está completo, e nós percebemos este artigo não vai ranquear porque já existem 25 artigos parecidos. Entendem? Então nós temos que ir e tipo, adicionar aquilo que falta, os tópicos que faltam, mudar os títulos conforme as pessoas pesquisam, dar informação, ou seja, tipo, as melhores pessoas querem saber quem é o melhor coach em Portugal. Opa, pronto, vamos procurar e ver se existe. Querem saber tipo, sobre career coaching em Portugal, ou seja, querem saber se calhar, não sei, ok, isso tem que sempre que investigar. Tipo, coaching de carreira em Lisboa, tipo, podemos tentar encontrar os 5 melhores no Google e fazer uma lista. Não há problema nenhum. Este tópico pode não ter nada, tipo a questão do PDF, mas, por exemplo, muitas pessoas procuram online. Então temos que procurar, tipo, se existe coaching gratuito, se existe coaching online e em que plataformas fazer. Entendem? E aí sim estamos a ir onde os outros não foram. Por outro lado, tem essa questão que eu vos quis explicar, que é, no fundo, aquilo que são os principais textos cornerstone, os mais importantes, vão sempre derivar em outros artigos. Sempre. Portanto, por exemplo, se vocês neste momento tiverem que fazer pesquisa de keywords, há muitos tópicos que nós temos de trabalhar, como por exemplo, temos como fazer o currículo. Pá, é um texto que tem de ser revisto, mas por exemplo, tipos de currículo existentes, plataformas onde se faz currículo, melhores exemplos de currículo. Estão a entender? E assim nós criamos uma teia de navegação no site que nos vai permitir ser melhor que os outros. Porque não só vamos fazer um artigo que responda a todas as dúvidas e mais algumas, como vamos estar a oferecer a oportunidade da pessoa, sem ter muito trabalho, encontrar respostas mais profundas noutros tópicos importantes. E isto sim é no fundo fazer a estratégia de conteúdo. Para terminar, quero relembrar que a questão de eu estar a dizer que temos de ter artigos cornerstone explicativos e simples é, como eu vos disse, é difícil perceber no início quais são os cornerstones e quais são os explicativos e quais são os simples. Mas no fundo,
há uma lógica por trás que vai ser adquirida todos os dias por vocês. Tudo o que vai ser cornerstone ou é um tópico extremamente difícil ou é um tópico muito grande que tem muito para se falar ou é um tópico essencial para nós, ok? Por exemplo, tudo o que tem a ver com como arranjar trabalho, como fazer um currículo, hum, tipo melhores empresas para trabalhar, todos esses tópicos que são essenciais à mais carreira, na perspectiva de ajudar as pessoas em termos de formação, cursos, emprego e carreira, vão ser sempre, tipo, no fundo, cornerstones em que nós temos de explicar ao máximo. Depois vão aparecer os explicativos, que normalmente vão ser sempre subtemas, ou seja, tipo tipos de contrato de trabalho ou contrato de trabalho a termo parcial. Ou seja, é um artigo na mesma importante, que temos na mesma que desenvolver e fazer um bom artigo, mas é óbvio que já não vamos tão profundo como iríamos no tópico contratos de trabalho. E depois temos os artigos simples, que no fundo são pequenos artigos, como por exemplo, eu estava aqui a olhar e vi aqui um que era simples, que é por exemplo LinkedIn Learning. Ou seja, é uma ferramenta, é uma coisa para basicamente saber, tipo, aprender através do LinkedIn. Portanto, acaba por ser um artigo simples, uma coisa simples que é o que é, como funciona, o que oferece, preços, se vale a pena. Pum. Porquê? Porque, no fundo, já é uma coisa muito específica. Por exemplo, se vocês colocarem, estava só a ver aqui se tínhamos algum exemplo. Como responder a artigos de anúncios de emprego? No fundo, até pode ser um artigo simples, mas como é muito importante para o nosso tópico, para nós, acaba por ser um artigo explicativo, entendem? Pronto. Se tiverem dúvidas e questões em relação a estes assuntos das keywords e tudo isso, vão-me falando. O que eu pretendo de vocês é palavras-chave que ainda não tenham sido enviadas, tentem completá-las mais. A Maria pode dividir essa tarefa entre mim, Afonso, Joana, qualquer um, ok? Não tem que ser uma pessoa. Eu não sei fazer isso, porque quando tive enviar os tópicos, vi Ok, mas que supostamente já estavam completas, não estavam completas. pronto. Mas se precisares de ajuda, por exemplo, o Arsénio pode-te dar uma ajuda, a Joana também, embora a Joana esteja a fazer outra tarefa, mas eu quero mesmo que vocês entendam isto, para vocês saírem daqui a perceberem, não é sair daqui, mas é eu quero que vocês daqui a 3 meses, 2 meses, tipo, percebam como se faz uma boa estratégia de conteúdo, como se adquire, porque não estou a dizer que está mal, ok? Volto a dizer isso. Acho que o trabalho que foi feito está espetacular. O artigo de coaching, por exemplo, achei que estava muito bom. Só que é um artigo, tipo, no fundo, como os outros, entendem? E nós temos que ir mais à frente. Ok, dado isto, eu gostava, deixem-me só confirmar uma coisa, por favor. Só um segundo, por favor, que eu tenho que olhar aqui para o... Ok. Quero falar só sobre uma coisa em 2 minutos. Os artigos vêm para nós, ou nós mesmos escrevemos, e muitas vezes há um foco em apenas responder às perguntas, ok? Tipo, o que é coaching? O que é coaching, ok? Agora, principalmente quando adquirimos artigos de fora, nota-se muito que as pessoas estão focadíssimas nas palavras e fazem as coisas mais simples. E, por exemplo, neste tópico em particular, eu acabei por desenvolver todo este tópico, acabei por ir desenvolvendo mais informações e adicionei ainda tópicos que não existiam. Por exemplo,
outras razões para recorrer ao coaching. Ou seja, vocês como content editors vão ter que melhorar os artigos sempre que possível, principalmente tendo em consideração aquilo que eu vos falei do artigo ser cornerstone, explicativo ou simples, perceber o que é que está em falta, ou seja, perceber se falta alguma informação, seja de tópicos ou seja de informação em si. E depois, acho que esta é o segredo ou a chave, é vocês conseguirem entender que outros tópicos não estão no Google, nem são pesquisados, mas que podem fazer sentido ao texto sem encher chouriço. E eu, por exemplo, adicionei neste artigo outras razões para recorrer ao coaching. Porquê? Porque depois de ler o artigo todo, eu percebi o que é o coaching, eu percebi como é que funciona e decidi que seria interessante, sendo um artigo grande, falar um pouco mais sobre o tema. E tipo, até brinquei, tipo, temos um mercado de trabalho cada vez mais focado em serviços, com salários inferiores à média europeia, há uma grande porcentagem de pessoas com formação e somos facilmente substituídos. Aqui eu pergunto, como é que destacas da concorrência? Como ter um aumento? Criar o teu próprio negócio, gerir uma equipa, trabalhar numa ideia de projeto ou startup, ou mudar totalmente a área profissional. E até escrevi, família, amigos, conhecidos podem ajudar. E até mesmo a conhecida cunha. Tipo, e depois fiz aqui uma brincadeira, ok? Tipo, haha, agora a sério. Gerir a vida profissional sozinho é difícil. No final do dia és tu que tens que gerir tudo isto sozinho. É difícil e exaustivo e muitas vezes podes não alcançar o sucesso, seja qual for a definição de sucesso. Pronto. E depois, tipo, acabei e falou sobre o vale a pena. O que eu quero dizer com isto é, não basta responder às perguntas. Nós temos que olhar e perceber se, como leitor, nós ficaríamos satisfeitos com isto. Porque nós queremos mesmo ser experts na área e cada novo artigo que nós fazemos, nós estamos a aprender e nós podemos ver o que é que a concorrência fez, ver o que é que existe, ver as perguntas das pessoas e, de certa forma, tornar o texto mais apelativo, dar mais informação, pá, sem nunca exatamente dar palha, ok? Nunca tipo dizer do género, o mundo mudou e hoje são precisos mais profissionais que precisem de coaching. Tipo, isso é genérico, isso não ajuda nada. Mas, por exemplo, se eu disser que atualmente 70% das pessoas trabalham em serviços e em serviços a competitividade é muito maior, isso é uma razão para fazer coaching. Estão a entender o que eu quero dizer? E no fundo é isso, ou seja, adicionar texto que faça sentido, onde fizer sentido, ok? E depois adicionar coisas que valorizem o vosso conteúdo. E isso significa uma coisa um bocadinho mais difícil, mas que é as imagens, vídeos, que até podem ser de outras pessoas, ok? Há imensos vídeos na internet a falar sobre o que é coaching de carreira. Pá, não é nosso, ok? Mas tipo, é interessante. E até adicionar coisas. Por exemplo, eu reparei aqui que falava sobre ferramentas, exatamente, dar-te ferramentas. E, por exemplo, eu reparei que havia exercícios de tomada de decisões. Então eu fui à internet e pesquisei e descobri que existe já templates de exercício de tomada de decisão. O que é que eu vou fazer? Eu vou traduzir isto em tipo português, vou fazer o Excel, vou pôr no site e vou dizer à pessoa, se quiser um exemplo de tomada de decisão, faça download aqui. Demora tempo? Demora. Vocês vão demorar mais a publicar artigos? Provavelmente nos cornerstones e nos explicativos, sim. Mas no fundo, ser content manager ou content editor é mesmo isso. É ir um passo mais além. É pensar em formas criativas de adicionar conteúdo. Pode significar, por exemplo, isto do IRS é mesmo complicado. E o Arsénio decide e vai ao Canva e faz um infográfico.
e mete passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6 e adiciona um infográfico. Ele vai perder 2 horas a fazer um infográfico? Vai. Mas será que esse infográfico não vai dar imenso valor ao texto? Se facilitar a leitura, se facilitar o processo para quem está à procura? Entendem onde eu quero chegar? Portanto, minha conclusão daqui é, e depois vamos falar, não tenham medo de perder mais tempo para fazer as coisas melhores. Não tenham pressa. Eu sei que, por exemplo, eu dei uma meta grande à Maria de publicarmos 60 conteúdos, mas ainda vou discutir com ela como é que vamos fazer isso, ok? E depois ela vai-vos informar qual é o processo. A mim não me importa que no site não estejam os 60 conteúdos. Os conteúdos que foram enviados já foram enviados. Mas vamos tentar arranjar um processo para que cada conteúdo que venha seja melhor e para que os que não sejam tão bons nós tenhamos o tempo e a capacidade para os editar de forma boa, exclusiva, com coisas novas, com links, com Excels, com documentos para fazer download, com exemplos de PDF, o que quer que seja, ok? O que quer que seja que vocês acham que possa tomar. E se não sabem, perguntem-me, perguntem à Maria também, perguntem no grupo geral, perguntem, tipo, pessoal, como é que acham que eu posso melhorar este artigo? Pai, nós vamos ajudar. Leiam artigos sobre, tipo, pesquisem sobre tipo high quality content examples e vejam exemplos. E pronto, e entretanto eu vou continuar a corrigir estes documentos. Mais tarde eu espero poder fazer tipo um documento geral onde vos possa partilhar mais dicas. Inclusive este documento, que não sei se tem interesse, mas eu posso partilhar com vocês. E vou escrevendo mais aqui. Portanto, mais uma vez, parabéns pelo trabalho realizado. Acho que estamos mesmo no caminho certo. Precisamos de todos a ajudar no conteúdo. Vai ser a nossa fonte de alimentação. São os tijolos que constroem a casa. E vamos tentar dar passos em frente. E se houver dúvidas e questões, temos que trabalhar em equipa. Eu próprio admito que às vezes estive muito ausente, eu tive alguns problemas pessoais nas últimas 2 semanas, mas que acho que já estão resolvidos, felizmente. E temos que colaborar, temos que partilhar ideias, questionar, fazer pequenos brainstormings e acima de tudo, ter a certeza que quando estamos a publicar, que publicamos um grande filho da puta de um artigo. Desculpem a expressão, mas tipo, basicamente é isso. Tipo, quando estamos a publicar, temos de ter noção. Epá, tipo, sim senhor, tipo, isto é um artigo que o meu pai lia, isto é um artigo que a minha avó lia, ou um artigo que o meu tio lia. Espero que ninguém esteja com altifalantes, porque acabei de dizer as neiras. E basicamente é isso. Mais tarde poderemos voltar a falar mais sobre a parte de edição de texto e de aquilo que nós podemos adicionar e acrescentar. Entretanto, eu estou a rever artigos, portanto, à medida que eu for revendo artigos, eu vou também tentando partilhar os artigos para vocês verem. E nota final, eu não sou mestre nisto, ok? Conteúdo varia de pessoa para pessoa. Portanto, aquilo que eu acho que pode estar bem, a Maria pode achar que está errado. E verdadeiramente isso não é um problema, é simplesmente uma forma diferente de ver o conteúdo e, e é normal que tenhamos opiniões diferentes e que elas às vezes até possam tipo, mergir, ok? Fazer um merge. E pronto, acabei. Digam-me se têm dúvidas, por favor. Alô? Não tenho dúvidas.
Acharam, acharam que foi esclarecedor? Joana? Eu também acho que foi. Pronto. Eu vou gravar este vídeo, vai ser gravado, mais para as pessoas que não participaram. E como vos digo, mais tarde podemos tentar falar sobre como melhorar o conteúdo em si, ou seja, quando já temos o conteúdo na mão. Mas os primeiros passos são exatamente aqueles que eu vos disse. Tipo, ver o que é que falta no texto, pesquisar, ir ao Ubersuggest, ir ao Google e, no fundo, tentar ter a certeza. E tentar perceber o tipo de artigo que é. Lembrando tudo aquilo que temos em consideração, a importância para o nosso negócio, a importância para as pessoas, o número de volume de pesquisas, se é só uma palavra-chave ou se é uma long tail com tipo 5 palavras, tudo isso vai afetar um pouco quão grande o texto tem que ser e quão explicativo tem que ser. Pronto. Se não há mais dúvidas e questões, eu agradeço a vossa participação. Estou completamente aberto para discutir qualquer dúvida que tenham e, e espero poder fazer uma segunda parte desta formação, entre aspas, de como melhorar um texto ou como melhorar vários textos, o que podemos adicionar e tudo. Entretanto, não se acanhem, tentem fazer por vocês mesmos e eu vou revendo os textos, ok? Pronto, tem que sair. Até já, pessoal. Tchau.